Olá, bom dia. Espero que quem esteja assistindo a esta gravação esteja muito bem. E sem mais delongas, eu gostaria de dizer que esta apresentação ela foi feita de acordo com a proposta feita no estilo RFP, Request for Proposal, ou como alguns conhecem de forma mais íntima, como só proposta, né? E dentro desta, nós nos passaremos por uma empresa fictícia, com locais e endereços fictícios, que prestará serviços da área tecnológica com foco em TI verde. Para a confecção deste, né, a metodologia que nós utilizamos, ela consiste em resultados de pesquisas feitas em sites confiáveis, artigos de TCCs e bastante discussões que nós analisamos, né, entre blogs, dentro de alguns blogs e principalmente dentro de reuniões que nós fizemos entre nós ali para conseguir discutir, para conseguir desenvolver ideias para atingir de forma melhor a solução que nós esperamos, né, que vocês esperam dentro dessa proposta. Agora falando um pouquinho sobre nós, sobre a nossa empresa, sobre por quem nós nos passamos, né? A nossa empresa é a ETA, é a Ecological Technologies Association, no caso, Associação de Tecnologias Ecológicas. Os nossos contatos eles são os telefones presentes no slide e o e-mail que é ita.ecotec@outlook.com. Nós também estamos situados aqui no Brasil, em São Paulo, em Osasco, na rua Antônio Agu 712. Né, após a apresentação, né, de quem somos, acho que devemos também ampliarmos nossas visões e ver que a ETA ela trata-se de um tema muito constante e importante na tecnologia, né? Tema qual nós conhecemos como TI verde, né? Que consiste em levar um valor significativo muito importante não só para o meio ambiente, mas para a sociedade, por tratar de assuntos humanos também, alguns políticos e muitos problemas regionais, como a parte de extração dos minérios para a confecção de equipamentos que nós conhecemos, né, que nós utilizamos. Então, ela trata de um assunto um pouco sério e que poucas as pessoas param para analisar, sabe? E eu digo compreender também, né, esse nosso tema tão importante. Ao decorrer dessa apresentação, teremos os seguintes tópicos que estão sendo apresentados. Neles, abordaremos os mais diversos assuntos relacionados à TI verde. A TI verde é uma área que visa por desenvolver formas sustentáveis de se crescer uma empresa, sem afetar de forma negativa o meio ambiente e ainda reduzindo custos e gastos desnecessários. O surgimento da TI verde foi para desenvolver uma estrutura para a proteção do meio ambiente, por conta das rápidas mudanças nas condições ambientais. Pois é importante ressaltar que, apesar da tecnologia fornecer uma melhor qualidade de vida, ela também causa um impacto ambiental, da maioria das vezes, muito negativo. Sendo assim, o TI verde foi criado para diminuir essas ações negativas causadas no nosso meio ambiente. Sendo assim, a TI verde é um ótimo recurso para se implementar em uma marca, pois ela pode auxiliar na redução de custos, também otimizando processos, fornecendo tanto ajuda em um âmbito social quanto ambiental. Além disso, divulgando a marca de uma empresa e fazendo com que elas tenham um valor agregado muito maior. E sendo assim, outras empresas nos dias atuais acabam querendo ter essa implementação. Benefícios do TI Verde. As ações feitas pelo Departamento de TI contribuem para construir uma imagem positiva do banco no mercado. Em relação ao Data Center Verde, alguns dos benefícios que poderiam ser citados seriam a redução de custo, a redução no consumo de energia, a redução de emissão de gases e a economia de espaço. O grupo de práticas de descarte e reciclagem destacam-se principalmente pelos benefícios associados à redução de insumos e à redução do lixo eletrônico. Além do aproveitamento dos componentes reciclados, estas práticas reduzem as contaminações pela decomposição de metais feitos pelo chumbo e de cobre, que são destinados em aterros sanitários. Dificuldades. Se pensarmos bem sobre os dias de hoje, onde a evolução da TI nas organizações
trouxe inúmeros benefícios, sendo alto avanço e atualizações das tecnologias que facilitam de grande porte a vida de muitas pessoas. Devido ao alto consumo de tecnologias e materiais, surgiu algo que muitos devem conhecer só pela ideia direta sobre o consumo, que é a escassez de materiais não renováveis, como, por exemplo, o carvão mineral, que gera e contribui para o efeito estufa. Sim, muitas empresas e até mesmo empresas grandes como Apple, Google e Facebook usam o carvão mineral para gerar energia para sustentar seus serviços em geral. Podemos ver que existe uma disparidade entre empresas como Apple, que pode estabelecer acordos como fabricantes e fornecedores de energia renovável, e empresas de baixo capital, onde não conseguem adquirir investimentos em equipamentos que colaboram para o meio ambiente. Por que TI verde é importante? Bom, ela é importante porque ajuda na redução da economia de recursos financeiros, na redução das contas de energia elétrica, aumenta a competitividade entre empresas, pois uma vez que o consumidor se importa com as ações para redução de impactos ambientais. Produção de tecnologias e seu impacto social. A industrialização gerou renda, aumentou o consumo e impulsionou o crescimento da economia brasileira, mas também acabou gerando alguns impactos ambientais negativos no meio ambiente. A contaminação da água, a devastação de florestas, a poluição do ar, aquecimento global e a alteração da fauna e da flora do nosso país. Na parte de tecnologias, procuramos buscar tecnologias que se adequem à estrutura da nossa empresa, que no caso é uma empresa de pequeno e médio porte. Dentre as tecnologias, nós escolhemos a virtualização de servidores, planos de energia personalizados para menor consumo, máquinas com baixo consumo energético, manutenção, utilização de scanners e papéis recicláveis, reutilização de papel, adoção de melhores práticas de refrigeração, o firewall virtual, a ecofonte, controle de pressão e a reciclagem de cartuchos. Tendo como prévia apresentado as tecnologias que farão parte da aplicação do TI verde na empresa, faremos configurações relacionadas ao consumo de energia utilizando de ferramentas do sistema operacional e configurações de BIOS e Wi-Fi. Também montaremos 2 servidores idênticos com grande poder de processamento, sendo capazes de sustentar a infraestrutura atual e quando ela se expandir. Dando um ênfase a algumas das tecnologias que utilizaremos, vemos que de certa maneira que a utilização do papel numa empresa de consultoria ambiental se torna algo contraditório, porém de maneira específica se torna necessária, como uma papelada importante, algo relacionado à questão administrativa da empresa. E para isso, não ser uma hipocrisia da nossa parte, utilizaremos o papel em ocasiões especiais ou necessárias e quando utilizarmos faremos total proveito dele, imprimindo dos 2 lados e utilizando papel reciclável. Porém, em casos que não haja necessidade, será usado o método de compartilhamento do documento. Na parte de controle de impressão e reciclagem de cartuchos, a configuração no servidor de impressão se torna imprescindível para esse tema, já que por ele conseguimos atribuir quem usará aquela impressora, estabelecer uma cota de impressão, horário de disponibilidade, o tipo de papel que será impresso, o gerenciamento de cores e o modo de impressão. Já a questão de cartuchos é algo que deve ser bem pensado e por isso escolhemos impressoras de rede multifuncionais jato de tinta, que permitem um maior número de impressão por garrafa de tinta e permite que reabasteça a própria. Por último, temos o programa Ecofonte, que é um software que reduz a quantidade de tinta impressa numa folha. Ela faz pequenos pontos dentro das letras, aos quais são imperceptíveis ao olho humano, de modo que ajuda a economizar tinta e diminui a emissão de carbono liberada pela tinta tóxica do toner, além de aumentar a vida útil do próprio. Segundo o próprio site da Ecofonte, você possui uma economia de 50% da tinta gasta no papel, e universidades grandes como a Unifesp já fazem uso dessa tecnologia. Nossos clientes são voltados a uma leva que querem melhorias ao mundo, pois prezamos muito pela sustentabilidade do planeta, e também com os recursos tecnológicos e políticos que minimizam cada vez mais as agressões ao meio ambiente. Nossos clientes têm a tendência mundial voltada para a redução do impacto dos recursos tecnológicos ao meio ambiente. Aqui, como podemos ver, nossa sede é baseada nesses andares, e elas são de fácil acesso e tende também a ser o mais confortável e receptível possível para os nossos funcionários e clientes. Então, essa é uma tabela que nós utilizamos para estruturar os problemas e solicitações do nosso cliente. Junto disso, também mostramos os impactos que isso gera dentro da empresa e as suas possíveis soluções.
Infraestrutura da empresa. Após a nossa análise na infraestrutura atual da empresa, vimos que existem alguns computadores que não estão inventariados, o que prejudica no controle do acesso das máquinas. Portanto, não sabemos dizer onde cada um deles se encontram, mas sabemos as especificações. Também não há um servidor centralizado, o que torna o servidor de e-mail e web meio ineficaz, e também não há uma forma de backup de dados. Problemas e solicitações da empresa. Bom, por conta do cabeamento não estar estruturado, gera uma impossibilidade de conexão na rede. Além da banda larga ser um pouco ruim, o estruturamento dos cabos também correspondia a essa impossibilidade. Sobre a falha de controle de acessos e autênticas padrão e login local, está muito associado também aos usuários não conseguirem acessar esses arquivos em outros computadores, além de possuírem também acesso restrito, sem armazenamento de histórico, acesso de internet, os computadores não possui proteção elétrica e, junto disso, temos também um sistema de impressão ineficiente e o e-mail disfuncional que não possui backup de dados. Agora, falando um pouco, né, sobre alguns aspectos importantes que nós consideramos importantes e que eles precisam de um pouquinho de atenção, de bastante atenção, na nossa opinião, eles se dividem em 6 tópicos, né? O quebra-cabeças, o que é o ITIL, quais suas funções, onde será aplicado, os problemas e solicitações que se dividirão em 3 e os resultados que nada mais são do que as soluções em cima dos problemas e essas solicitações. Agora o quebra-cabeças. O que seria esse quebra-cabeças? Ele consiste em 6 peças, onde cada peça possui uma cor diferente e cada peça corresponde também a um tópico diferente que iremos explicar posteriormente. O ITIL é utilizada por milhares de organizações no mundo inteiro. Ela é muito utilizada em estágios, porque você pode adaptar as atividades da sua empresa. A implementação do ITIL serviu muito para gerenciar os processos de TI, então ela resolveu bastante a questão de prioridade de atendimento de seus usuários. Porque graças a ele, a documentação de processos foi eliminada, então os problemas passaram a ser pessoais. Ou seja, não era preciso de uma pessoa específica para resolver. O ITIL permitiu que a taxa de erros de mudança sempre permanecesse em níveis muito baixos, então por isso que as empresas sempre adaptavam por ele. O ITIL é basicamente uma metodologia que envolve boas práticas de uma gestão de TI. Ela engloba uma infraestrutura da área, da manutenção e do processo dos serviços de TI. Os processos do ITIL são divididos em um conjunto de 5 níveis, sendo eles o primeiro, que é a estratégia de serviço, que tem como meta criar um valor para o cliente, e sendo assim ele transforma o TI em um ativo estratégico. Já o segundo, que é a transição de serviço, ele serve para a implementação do serviço da validação. Nessa etapa, vários testes são realizados e a cultura organizacional da empresa também é envolvida, visto com que a transformação geralmente afeta o ambiente corporativo de trazer mudanças. Logo que os funcionários devem entender o valor dessa transição e conhecer os seus benefícios para suportá-la e promovê-la. A melhoria do consumo, essa fase tem como objetivo acompanhar e revisar o serviço do TI. Ela é importante também para verificar os eventuais e as falhas, assim corrigi-las, como também definir as melhorias, né? A operação de serviço tem como meta assegurar os serviços do TI. Assim, eles realizam e são entregues com uma qualidade melhor. Nessa etapa, a melhoria é essencial. Essa fase tem o objetivo como acompanhar e revisar os objetivos do TI, né? Ela é importante também para verificar os eventuais e as falhas. O desenho, ele é um processo que mapeia o desenvolvimento profissional do setor e analisa suas habilidades, tanto como otimizar os serviços já existentes para promover os novos. Onde será aplicado? Bom, o ITIL pode ser aplicado na gestão de TI, onde envolverá rotinas que atingem a infraestrutura, a operação e a manutenção de serviços e equipamentos digitais. Ou seja, o ITIL auxiliará todos os funcionários e equipes de TI para exercer um melhor serviço. Aqui eu vou falar um pouco sobre os problemas e as soluções. Logo de cara nós temos 3 problemas aqui, que é o link de internet fica indisponível, a baixa largura de banda e internet compartilhada. Nós iremos fazer a troca do link de internet, buscando algum que fique sempre disponível, né? Implementaremos também um link dedicado, maior banda larga e também um sistema de link duplo. Para caso ocorra uma falha, né? Teremos 2 provedores. E aplicando o ITIL,
nós usaremos o gerenciamento de disponibilidade, que é responsável por garantir que os serviços de TI atendam às necessidades de disponibilidade da empresa de uma maneira mais efetiva e com seu devido custo. O gerenciamento de continuidade do negócio, que é responsável por investigar, desenvolver e implementar opções de recuperação de serviços quando ocorrer algum tipo de interrupção grave, sabe? Algum problema assim. E o gerenciamento de fornecedor, que assegura que os fornecedores e os serviços que eles fornecem são gerenciados para suportar as metas dos serviços de TI e as expectativas do serviço, com a meta de aumentar a consciência da entrega dos serviços fornecidos por parceiros e fornecedores externos, para assim trazer benefícios ao cliente. E também será aplicada uma verificação contínua de rede. Aqui nós temos mais alguns problemas, começando pelos cabos UTP-5E não estruturados, que gera muita desorganização, né? E nós faremos o estruturamento de rede para deixar tudo mais organizado, tudo certinho. Também temos a falha no controle de acesso, autenticação não padronizada e login local. Aqui nós temos muita desorganização, muita mesmo. Qualquer pessoa pode acessar qualquer computador, tal. O que faremos é implementar um RP, que é o Enterprise Resource Planning, né? Ou traduzindo, planejamento de recursos empresariais. E também faremos algumas configurações para que os usuários possam acessar computadores de diferentes departamentos. Temos mais um problema, que é o acesso irrestrito e sem armazenamento de histórico de acesso à internet, né? Que a empresa não tem acesso ao que cada funcionário faz na internet. Isso é meio perigoso. E nós implementaremos um sistema de histórico e verificação de usuários, para que assim a empresa tenha mais controle sobre o que cada usuário faz. O usuário não consegue acessar seus arquivos em outro computador. Isso gera a impossibilidade de executar várias tarefas dentro da empresa. Nós vamos implementar um servidor de arquivos atrelado às contas de usuários, com um backup externo. Segundo o ITIL, analisamos que deverá ser aplicada uma manutenção preventiva. Nós utilizaremos o gerenciamento de segurança de informação, que garante que o desenho do serviço se atente para os aspectos de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade do serviço. Também utilizaremos o gerenciamento de fornecedor e o gerenciamento de disponibilidade. Aqui temos outros problemas, começando com os computadores sem proteção elétrica adequada. Faremos a utilização de no-breaks, porque caso a energia caia, as chances de perda de arquivos ou queima dos dispositivos é bem menor. Temos também um sistema de impressão ineficiente e disfuncional, né? O sistema de impressão dessa empresa é desorganizado, não tem ordem de impressão e todos imprimem quando querem, sabe o que querem. O que faremos é conectar a impressora à rede e implementar um sistema de impressão funcional com GPOs. O e-mail disfuncional e sem backup de dados. Não tem um e-mail fixo para todos os setores. Nós vamos implementar um sistema de e-mail compartilhado para a empresa, onde nós vamos oferecer um sistema de backup de dados e e-mails relacionados para cada setor. Então, de acordo com as soluções propostas a todos os problemas, os resultados que teremos são um sistema de e-mail funcional e com backup de mensagens, a centralização dos serviços de rede, facilidade de troca e acesso de informações, um sistema de backup de dados centralizado, monitoramento e controle de acesso e login de usuários, o aumento de desempenho da rede e adição de link duplo para a continuidade do serviço em caso de algum problema de rede, disponibilidade de acesso a impressoras e controle efetivo de impressão por meio da rede, cabos devidamente estruturados e com suas localizações catalogadas, e proteção em caso de falhas ou picos de energia. Análise de infraestrutura. Computadores não são inventariados corretamente, mas temos apenas suas especificações. Alguns computadores estão obsoletos e não conseguem cumprir com suas funções designadas. Troca de equipamentos com aquisição de novos, estabelecendo um acordo com a empresa fornecedora, possuindo um terceiro para lidar com os equipamentos obsoletos, visando diminuir custos perante os novos, cumprindo com a necessidade do mercado. A SPE, como uma empresa onde possui uma séria urgência sobre assuntos de rede, ela não possui uma topologia adequada, segundo análises que nós fizemos. Assim, logo, como parte de nosso serviço, criamos uma topologia que descreve o que seria adequado para o cliente e de fácil entendimento para análises posteriores, caso necessitem, né? A topologia em questão mostra que teremos dois provedores, possuindo um roteador para cada um, que estarão ligados ao firewall físico. Após o firewall, terão servidores, que serão apenas dois físicos, e os demais virtualizados, como impressão, web, DHCP
E logo terão dois switches da camada de distribuição, onde a camada de núcleo estará atrelada a eles. E a camada de distribuição ela fará a conexão e um pouco de redundância com a camada de acesso que estará ligada aos usuários finais, né, aos endpoints. Provedores. Teremos dois provedores presentes atuando na SPE em casos de falhas, quedas da internet ou indisponibilidade de um dos provedores, e o outro em questão atuará no mesmo momento suprindo a necessidade da empresa sobre a internet. Exemplo de dois provedores, ClaroNet e a Vivo. O da ClaroNet utilizaremos de forma cabeada com a velocidade de 200 megas. Já o da Vivo, optamos pela sua utilização via sinal de rádio, também em 200 MB. Utilizaremos um cabeado e o outro via sinal de rádio, pois em caso do poste onde o link da ClaroNet se encontre sofra alguma avaria, o sinal de internet via rádio da Vivo ainda se encontrará funcional. Roteadores. Nós iremos utilizar dois roteadores Cisco RV340 Dual 1 Gigabyte VPN Hotport, pois sua instalação simples e sua utilidade é com base na web intuitiva, filtragem de conteúdo restringindo o acesso a determinados websites, forte segurança de firewall e criptografia de hardware. Ele tem uma forte conexão com o nosso firewall físico e justamente por isso esta filtragem. De firewall, usaremos um firewall físico da marca Fortinet, modelo FortiGate 800C, com especificações técnicas de 7.000 sessões paralelas, 10 políticas de grupos de firewall, 10 domínios virtuais, 14 portas RJ45GE, 8 portas shared port pairs e 2 bypass pairs, e armazenamento local de 64 GB. Como dito anteriormente, nós teremos dois servidores físicos, e os demais serão virtualizados nesses dois servidores. Para a configuração do servidor, nós usaremos um Xeon E5-2678 de 12/24 núcleos, com 2.5 GHz cada núcleo, uma placa-mãe Huanan X99F8, que já possui dissipação ativa nos VRMs. Usaremos 32 GB de memória Ather-Minter SSD de 2666 MHz, uma fonte de 650 watts, um gabinete pro servidor, e uma placa de vídeo GT210. No slide que está sendo exibido, vocês podem encontrar as especificações completas, que no caso não estavam necessariamente catalogados. Por conta disso, decidimos em quatro tipos: alfa, beta, delta e ômega. Os alfas não estão sendo representados, pois são aqueles computadores mais obsoletos, que necessitavam ser descartados de forma correta ou reaproveitados. Já os outros receberam alguma melhoria. Para o descarte dos alfas, optamos por procurar instituições que pudessem reaproveitar os materiais dos componentes, como o ouro e o silício. Falando sobre um pouquinho do servidor de e-mail, nós terceirizamos ele, tá? E nós optamos, né, para oferecer uma empresa chamada Zorro Corporation. Essa empresa é uma empresa indiana que está em ascensão aqui no Brasil, na região de Santa Catarina. E justamente por ser uma empresa de fora e estar situada aqui, dá para a gente explorar, né? Nós podemos explorar as diversas vantagens por um custo-benefício muito grande ao nosso cliente. Assim, tipo, os valores que variam de 1 para 5, mais ou menos, dólares, que ficaria na faixa dos R$ 30 nessa média, que é um preço muito bom e que diminuirá, assim, sabe, custos exorbitantes se utilizássemos outras plataformas, né? A plataforma Zorro, além de oferecer o serviço de e-mail com vantagens para criar outros e-mails no mesmo domínio de forma ilimitada e possuindo também o backup dos mesmos, ela possui ferramentas presentes em qualquer plano. Ferramentas, eu digo ferramentas de escritório, como por exemplo Word, Excel, PowerPoint, apps de reuniões, desenvolvimento de projetos, além de algumas outras ferramentas para uso remoto. Que, bom, nos dias de hoje faz uma grande diferença, né? E só dando um exemplo aqui, o Word, nas ferramentas da Zorro, o Word, por exemplo, seria o Zorro Writer, o Excel seria o Zorro Sheet e o PowerPoint seria o Zorro Show. Essas ferramentas elas existem mesmo, vocês podem pesquisar, elas são presentes, sabe? São muito úteis, porque elas
são do mesmo nível, eu diria, de um Word e Excel. Então você não tem um problema muito sério para conseguir desenvolver, para conseguir aprender sobre essas ferramentas. E nós achamos que isso cairia muito bem para o nosso cliente e por um custo-benefício muito bom, sabe? Isso seria uma vantagem, assim, seria um diferencial do nosso serviço também, né? Suítes. Seguindo os padrões estabelecidos na topologia, acredita-se que não seja necessário numa camada de suíte de núcleo, logo a camada de distribuição e a camada de núcleo serão as mesmas. Isto gera um alívio de custo desnecessários para nosso cliente de acordo com a estrutura dele. Optamos por modelos de suítes que sejam adequados, ofereçam qualidade, segurança e desempenho ao nosso cliente, junto da possibilidade de caso existir um aumento de computadores ou usuários na rede, e possa utilizar os mesmos sem correr risco de trocas desnecessárias. O modelo presente dos switches na camada de acesso é o modelo Switch TP-Link TL-SG1016D 10-100-1000 Mbps com 16 portas RJ45, possuindo a capacidade de economizar 40% do consumo de energia, sendo 4 suítes. No cabeamento, optamos por utilizar como padrão o cabo TP5E, por conta dele a velocidade e a quantidade de transmissão de dados adequada para a necessidade da Space Engineering. E também por ser um cabo com vida útil longa e com componentes que não agredem tanto o ambiente. Para os sistemas operacionais, optamos por dois: o Xentium para o sistema operacional do servidor e o Linux Mint Cinnamon para os endpoints. Optamos pela essa utilização do Linux por conta da redução de custos com as licenças e também pela sua portabilidade, que não necessitava de computadores tão potentes para funcionarem. Por conta disso, como foi visto no slide anterior, fizemos apenas algumas poucas melhorias nas máquinas que já se encontravam na empresa. Agradecemos pela sua atenção, por ter assistido a nossa apresentação e esperamos que tenham gostado.